Fala, meu time! Iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal, né? E como tradicional, a gente vai bater aqui esses 4 pontos. Ver aqui a tendência macro do Bitcoin, possível cenário de reversão no gráfico diário, né? Tivemos bastante movimentação de preço aí nesse final de semana. Vamos dar uma olhada como é que está a dominância do Bitcoin. E o bônus, eu vou compartilhar com vocês, né? Tenho investido aí em criptomoeda desde 2017 e desde 2017, né, dentro de uma filosofia de melhoria contínua, eu sempre fui agregando mais conhecimento para criar uma base de filosofia de investimento em criptomoedas, tá? E dentre essa filosofia tem Never Bet Against Bitcoin, que é nunca aposte contra o Bitcoin, né? Essa é uma frase muito famosa do investidor Warren Buffett, que ele diz Never Bet Against America. Aí eu adaptei, obviamente, para o nosso cenário de criptomoedas e eu vou explicar de onde que vem isso, né? E nunca 100% comprado, nunca 100% vendido também. Eu vou explicar como que essa filosofia ela vai ser posta em prática, tá bom? Então vamos partir. Iniciando aqui com o gráfico semanal, tá? Qual foi a movimentação de preço que a gente teve aqui no gráfico semanal e quais são as implicações disso, né? Então, o primeiro ponto de observação, né, é que nós tivemos aqui uma reação compradora a partir da nossa linha de tendência de alta, né, que é a nossa LTA. A linha de tendência de alta é uma linha que ela baliza, né, um movimento altista e ela une os fundos dos candles desse movimento, né? Então, se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, fica até um pouco mais nítido. Teria que dar uma ajustada, ajustadinha aqui. Então, ajustada aqui na nossa LTA e ela ficaria assim. Então, eu particularmente, né, nessa minha experiência aí em criptomoeda, eu não gosto muito de fazer compras em LTA, porque eu já vi muita LTA ser rompida facilmente, LTAs que vinham de anos e anos. Então, para mim, não é uma região muito óbvia de compra, muito óbvia de trade, principalmente se você não está querendo fazer um swing trade, né? Então, por exemplo, digamos, se você estava vendo esse movimento aqui, fez a compra na LTA, né? E estoparia caso ele perdesse aqui a LTA, né? Aqui seria o seu ponto de stop. Tudo bem, porque aqui você teria, obviamente, uma operação bem vantajosa, né? Porque você poderia estar perdendo aqui, poderia estar perdendo aqui 3%, 4%, né? Se você fosse esperar o gráfico fechar. E até a nossa principal resistência aqui em 58, 60, você poderia ganhar 10%. Então, 3 para 1 é uma análise de risco-retorno bem favorável, né? Então, se você fizer isso, estopar, exatamente se perder aqui a linha de tendência de alta, eu julgo ser uma boa compra. Agora, comprar para hold não a partir da única premissa, né, de uma LTA, partindo só dessa hipótese, não acredito que seja uma boa compra, né? Mas tá bom, o que que eu acredito que realmente faz mais diferença, né? Como eu havia comentado com vocês, nós tínhamos aqui o topo anterior do gráfico semanal. Essa sim é uma região que eu considero bem forte, tá? Os topos anteriores de gráficos semanais geralmente são pontos bem favoráveis para a gente ter uma retomada de preços e ter inversões de tendência, né? Então, nós estamos numa tendência de baixa aqui no gráfico diário, formando topos e fundos descendentes, né? Essa tendência de baixa, ela é algo que entra num contexto, né, de formação de um fundo ascendente
no tempo gráfico semanal, né? Então, a gente inverteu a tendência no gráfico diário para formar esse fundo ascendente semanal. Tá? Isso sempre acontece porque os tempos gráficos são fractais. Tá? Então a gente precisa inverter a tendência no tempo gráfico diário para criar uma base de preço aqui no gráfico semanal. Então é isso que está acontecendo aqui. Tá? Então eu realmente acredito que topos anteriores de gráfico do tempo gráfico semanal são excelentes suportes. E geralmente quando você tem sobrevenda nesse suporte, você acaba criando uma região de demanda muito forte, tá? Então foi até isso que eu comentei lá no meu grupo, porque eu falei, a maior probabilidade quando nós fechamos esse candle aqui de engolfo de baixa seria abrir um outro candle vermelho aqui, né? E se esse candle perdesse o suporte, a maior probabilidade é que ele seria intensificado. Porém, o que a gente tinha aqui no gráfico de 4 horas, né? Olhando pelo gráfico de 4 horas, a gente tinha, primeiro, aquela divergência altista que eu já tinha comentado aqui com vocês, né? A gente fazendo fundos nivelados ou fundos levemente descendentes e aqui fazendo fundos ascendentes no nosso RSI, né? E a segunda situação é que nós tínhamos aqui uma região de sobrevenda no 4 horas coincidindo com esse suporte semanal de topo anterior. Ou seja, aqui era uma região de demanda muito forte, né? Então, a gente teve um primeiro movimento de baixa, né? Aqui no tempo gráfico de 4 horas, e depois nós ficamos aqui em consolidação, né? Tivemos aqui esse período de consolidação, e aí eu tinha até mandado uma análise lá no meu canal gratuito, né? Falando que esse período de consolidação, ele seria o período subsequente seria um período de muita força, né? Então realmente entrou uma força compradora aqui e a gente acabou, né, rompendo positivamente essa zona de consolidação, tá? Eu realmente acreditava que a gente poderia ter uma pernada de baixa aqui, mas felizmente a gente teve esse bouncing back aí do suporte, tá? E tá ok. Então, essa é a primeira ideia importante, né? Então, quando eu falei never bet against Bitcoin, é exatamente isso, porque, por exemplo, por mais que tudo indique que o Bitcoin pode cair, quando ele entra numa zona de demanda, desconfie. Pode entrar um volume comprador do nada, principalmente quando você vem com volume de venda já decrescente. Às vezes entra um volume de compra e o Bitcoin sai em disparada, tá? Isso aconteceu várias vezes aí na história do Bitcoin, então não é muita novidade para ninguém. Mas é um movimento de curto prazo que não tem como você prever muito, né? Tem como você saber que é uma região de demanda e que pode entrar um volume, mas prever exatamente quando vai acontecer isso não tem como você fazer. Tá ok, então a nossa cunha, né? A gente reposicionou nossa cunha a partir da formação, né? Quando nós tivemos a formação de um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, nós formamos um novo fundo aqui no D1. Né? Tivemos um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, isso forma mais um fundo aqui no D1. Então, quando nós formamos um novo fundo, a gente reposiciona e vê se a nossa cunha faz sentido. Então, agora, de toda a análise, né, o que eu acredito que mais faz diferença aqui para a gente analisar essa reversão de tendência no tempo gráfico diário, primeiro, esse suporte vai continuar sendo bem importante nessa dinâmica. A cunha é importante e ela vai provavelmente balizar aqui, né, a nossa inversão de tendência, mas também nós temos aqui a nossa região de suporte e resistência. Ou seja, olha assim, mais uma vez aqui o preço voltou para a nossa região de suporte e resistência, né? E agora estamos aqui nessa região de briga. Tem como saber o que vai acontecer aqui?
Não tem como saber. Tem como saber que aqui nós temos uma região de suporte, aqui nós temos uma região de resistência. Tem como saber se a gente criar uma base aqui, se nós criarmos uma base de preço e rompermos aqui, o próximo fundo ascendente do tempo gráfico diário será uma boa posição de swing trade com uma ressalva, né? Para quem já está muito comprado, eu não sei se é o caso. Quando nós criarmos uma nova base de preço aqui, essa base, né, essa nova base aqui, ela será uma boa oportunidade para você montar suas posições, porque aqui nós invertemos a tendência, então a maior probabilidade é de que o preço no diário continuasse sua tendência de alta. Então aqui seria um ponto bem chave para você montar uma posição de swing trade. Porém, quem já está muito comprado, eu não sei se é o caso você montar uma posição dessa. Eu não vou montar. Eu havia falado nos meus vídeos anteriores que eu estava de olho aqui nessa região de 46, 48, né? Sobre venda do diário. Eu queria montar posições de hold e swing trade aqui. Aqui seria uma excelente região que me daria um upside muito bom e seria uma região de alta probabilidade de bouncing, né? De voltar à nossa tendência primária. Tá? Então é isso. Então, resumindo a situação do Bitcoin, não tem como saber exatamente qual é o movimento que o Bitcoin vai fazer aqui dentro no curto prazo, mas tem como saber o seguinte: uma vez que a gente romper essa resistência, né, que é uma resistência forte aqui, mais uma vez a gente voltou para essa zona da resistência e vai testar novamente. E quanto mais a gente testar essa resistência, mais essa resistência vai ficar fragilizada para a gente rompê-la, né? Então isso tem como saber, né? E o volume ascendente é um fator positivo para a gente romper essa resistência também. E tem como saber as oportunidades de trade, né? Oportunidade de trade, se cair para o diário sobre venda, eu vou montar posições. Se romper a cunha, eu vou analisar. Por que eu vou analisar? Aí eu vou voltar aqui para o gráfico semanal, né? Voltando para o gráfico semanal, né, a gente vê aqui o que eu já havia falado uma outra vez, né? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos um primeiro movimento de alta nesse tempo gráfico semanal em que nós corrigimos aqui abaixo de 0,382 de Fibo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma maior probabilidade de, na retomada do preço, quando o preço for retomar os seus níveis anteriores, haverá uma pressão de venda muito forte aqui. Então, pode ser que montar posições de swing trade, quando rompermos a cunha, você vai ter pouco upside aqui, né? E o que pode acontecer aqui, A2? O que a gente pode ver aqui é a formação de um ombro, cabeça, ombro, né? A gente pode ter aqui a formação de um ombro, cabeça, ombro no tempo gráfico semanal, tá? E esse ombro, cabeça, ombro no tempo gráfico semanal, ele seria uma figura num contexto de reversão de tendência do gráfico semanal. Então, nós formaríamos um topo descendente, né? E depois formaríamos um fundo descendente, perdendo esse fundo anterior. E aí nós teríamos uma correção no tempo gráfico mensal. E correções no tempo gráfico mensal são amplitudes parecidas com essa daqui, mais ou menos 50% de movimentação de preço, tá? Então, essa é uma zona que eu vou ficar de olho, né, quando o preço estiver retomando. E aqui eu vou ter algumas estratégias para me defender aqui, né? Uma primeira estratégia é, se no tempo gráfico diário nós formarmos um pivô de baixa, isso indica que nós vamos corrigir novamente no tempo gráfico
semanal, né? Então a gente teria que formar assim, ó, primeiro um pivô de alta invertendo a tendência, né? Primeiro um pivô de alta, primeiro um pivô de alta invertendo a tendência, depois nós formaríamos um topo descendente e aí um fundo descendente aqui, perdendo o fundo anterior. Ou seja, a gente formaria aqui um ombro, cabeça, ombro no tempo gráfico diário. Se nós formarmos uma estrutura parecida com essa, antes, né, de rompermos aqui o nosso topo histórico novamente, isso vai nos indicar, né, que a gente vai corrigir de novo no tempo gráfico semanal, né? E como a gente já tinha visto, né, como a gente já tinha visto, uma correção maior do que 0,382, ela favorece a formação de um topo descendente. Não quer dizer que a gente vai inverter a tendência. A gente também pode entrar numa situação de equilíbrio, né? A gente vai formar um topo descendente, depois um fundo ascendente, um topo descendente de novo, um fundo ascendente, e assim sucessivamente até a gente romper esse padrão de equilíbrio, né? E esse padrão de equilíbrio, ele forma um triângulo simétrico. Ele forma um triângulo simétrico. Como a nossa tendência primária é de alta, a maior probabilidade é ele romper para cima. Só que, em virtude desse ombro esquerdo aqui já criado, eu acredito que se nós formarmos um topo descendente aqui, a maior probabilidade é que a gente vai ter uma inversão de tendência. Embora os dados on-chain não estejam falando sobre isso, não estejam compatíveis com esse cenário. Pelos dados on-chain, né, a gente tem cada vez mais Bitcoin saindo das corretoras, e isso mostra que os compradores de longo prazo eles estão acreditando numa alta mais sustentável dos preços. Porém, o que eu estou tratando aqui é uma análise puramente técnica, sem análise de sentimento do mercado, sem análise de fatores fundamentalistas. É uma análise puramente gráfica, tá? Então, como que você poderia se proteger aqui? Você poderia se proteger de duas formas. À medida que o preço for subindo, você pode ir vendendo parcialmente só para rebalancear a sua carteira, ou, se você for um pouco mais agressivo, você pode somente vender caso o diário faça um pivô de baixa. Aí você vai colocar o seu stop no fundo do diário, né? O diário vai formar isso aqui, vai formar primeiro um pivô de alta, depois ele vai formar um topo descendente e aí ele vai vir formar um fundo descendente. Quando ele vier formar esse topo descendente aqui, você pode colocar um stop loss aqui nesse fundo. Qual é o risco dessa operação? O risco dessa operação é você entrar numa situação de equilíbrio, né? Você entrar numa situação de equilíbrio e aí você teria vendido as suas posições à toa, né? Então, mesmo que você venda suas posições aqui, né, parcialmente, né, porque, como a gente falou, a filosofia de investimento, nunca 100% comprado, nunca 100% vendido, tá? E também, never bet against Bitcoin. Então, é difícil você apostar contra o Bitcoin, né? Mas uma situação para contornar isso seria o seguinte: você vendeu aqui no pivô de baixa tempo gráfico diário, você poderia recomprar aqui na base do triângulo, ou você poderia recomprar quando ele rompesse o triângulo, porque aí sim a gente teria uma decisão em relação a essa situação aqui e o ombro cabeça ombro estaria descartado. A gente poderia voltar para a nossa tendência de alta macro, tá ok? Então espero que eu tenha, né, abordado os pontos principais aí, que vocês tenham gostado. Tá? Trouxe aí para vocês duas das principais filosofias de investimentos que eu adquiri ao longo desses anos investindo em Bitcoin, em criptomoedas, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, que a gente vai continuar trazendo muito conteúdo para vocês, muita análise diária, tá ok? Obrigado, aqui é A2.